Você nem imagina o desafio que é encontrar um advogado que seja especialista em advocacia em ato infracional. Por que isso? Porque, na verdade, isso não se estuda na faculdade. Você até pode ter estudado o ECA na faculdade, mas não estudou o procedimento detalhadamente. Em sede policial, em sede ministerial, em sede judicial, você sabe exatamente o que fazer quando um adolescente ele é apreendido na prática de um ato infracional. Agora, por outro lado, imagina o desespero de um parente que vê um filho, um irmão ser apreendido, vai procurar um advogado e não encontra. Quando eu me especializei no Estatuto da Criança e do Adolescente, além de ser advogada criminalista, eu sou especialista na área de criança e adolescente e, inclusive, já escrevi alguns livros sobre esse assunto. Quando eu me especializei, eu senti muito isso já há muitos anos atrás e vejo que hoje continua. Portanto, quando o advogado ele se especializa nessa área e faz a divulgação do seu trabalho e coloca o seu escritório, por exemplo, no Google e produz conteúdo sobre isso, com certeza ele navega em um chamado oceano azul, porque clientes nesse tipo de situação vão aparecer. E a verdade é que não é um tipo de advocacia que se encaixa propriamente dentro de uma advocacia criminal, porque afinal de contas não tem crime, mas tem ato infracional, é uma conduta análoga a crime ou contravenção, não se encaixa propriamente dentro de uma advocacia civilista, é um procedimento. E é um procedimento que une diversos artigos no ECA. Não é fácil olhar para o Estatuto da Criança e do Adolescente e entender como esse procedimento funciona. E para um parente é muito importante ter um advogado em que ele possa confiar, porque ele está ali com um filho, com um irmão, que foi apreendido, que está numa delegacia ou que às vezes está internado e esse parente não sabe nada sobre esse assunto. Então, olha, eu vou deixar aqui para você um vídeo com um trechinho de uma aula sobre procedimento de ato infracional. Inclusive, vou deixar alguns links aqui abaixo do vídeo. E eu tenho uma boa notícia para te dar. É que nós temos agora, dentro do nosso treinamento no IDPB de prática na advocacia criminal, que é sempre um treinamento que está mudando, que tem inclusive possibilidade de acesso vitalício, tem grupo de WhatsApp, modelo de peça, nós temos agora aulas sobre o procedimento de apuração em ato infracional. Procedimento em sede policial, em sede ministerial, em sede judicial, para que você saiba o que fazer em um caso como esse, que você possa, caso queira, ser um advogado também especialista nessa área. E para conhecer melhor o meu trabalho, caso você esteja aqui pela primeira vez, já deixa o seu like aqui no vídeo. E além de deixar o seu like, eu adoro esses efeitos aqui novos, gente. Aproveita e se inscreve no canal. Tem aulas ao vivo todas as terças-feiras às 19 horas. Agora fica com um trechinho da aula. Um grande abraço e até o nosso próximo conteúdo. Para que você consiga entender melhor como que termina o procedimento em sede policial e inicia o procedimento em sede ministerial, que eu comecei a te explicar na última aula, vem comigo para o material para ficar mais claro para você. O artigo 174 do ECA determina, portanto, que comparecendo qualquer dos pais ou responsável, o adolescente será prontamente liberado pela autoridade policial, sob termo de compromisso e responsabilidade de sua apresentação ao representante do Ministério Público no mesmo dia, ou, sendo impossível, no primeiro dia útil imediato, exceto quando pela gravidade do ato infracional e sua repercussão social, deva o adolescente permanecer sob internação para garantia de sua segurança pessoal ou manutenção da ordem pública. Portanto, quando você advoga em um caso de ato infracional e ocorre esse primeiro momento, uma das suas funções como advogado, no sentido de instruir, de orientar a família daquele adolescente, é que realmente esse termo de compromisso que foi prestado, ele seja observado, ele seja cumprido, ele seja obedecido. Ou seja, os pais eles devem preferencialmente, no mesmo dia, levar o filho, ou se for no caso o responsável, pode ser um tutor, por exemplo, ao Ministério Público, para que se inicie o procedimento em fase ministerial. Quando não acontece essa liberação, que nós vimos inclusive no nosso módulo passado, quando o delegado entende que não cabe a ele a liberação e que, portanto, essa análise ela precisa ser feita pelo juiz para que o juiz ele decrete ou não, se for o caso, a internação provisória, aí em caso de não liberação ele encaminha o adolescente para a entidade de atendimento em 24 horas vai fazer a apresentação do MP, ou caso não haja a entidade de atendimento, a própria autoridade policial ganha aquele prazo de 24 horas, podendo o adolescente esperar em sede policial separado
de adultos em condições apropriadas, e aí sim, ele mesmo, a autoridade policial, vai fazer a apresentação desse adolescente ao Ministério Público, perfeito? Bom, prosseguindo então, na nossa análise, nós vimos que, se for uma situação de flagrante de ato infracional, ficam, portanto, as duas possibilidades que nós vimos. Quais as duas possibilidades? Quando há a liberação do adolescente, e aí os pais é que vão levar esse adolescente, filho deles, até o Ministério Público, ou a segunda opção, quando pela gravidade do ato, quando pela repercussão, a autoridade policial entende que não é caso de liberação. O que nós já vimos, que não significa que a autoridade policial esteja decretando internação provisória, porque a autoridade policial não tem atribuição para isso. Quem tem competência para determinar uma internação provisória é o juiz. Então, geralmente, o Ministério Público vai requerer essa internação provisória e o juiz ele vai deferir ou não. Se ele entender pela internação provisória, ele vai decretar a internação provisória, exemplo do que acontece, por exemplo, no processo penal com a prisão preventiva, ou ele vai entender que não estão presentes os requisitos para decretação de uma internação provisória. Nós vimos que esses requisitos, eles estão presentes dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente vai voltar a falar deles, e aí, se estiver presente, o juiz decreta, se não estiver presente, o juiz libera o adolescente. Então, bom, diante dessas duas possibilidades de se começar o procedimento em sede ministerial, em caso de não liberação, então o que vai acontecer? O adolescente vai ser encaminhado pela própria autoridade policial. E aí, a autoridade policial, né, naquele caso em que não há entidade de atendimento, a autoridade policial, além de fazer o encaminhamento desse adolescente, ou de o adolescente ser encaminhado por uma entidade de atendimento, de qualquer forma a autoridade policial tem que remeter ao Ministério Público o auto de apreensão ou o boletim de ocorrência circunstanciada, justamente para que o promotor de justiça ele tenha toda a ideia do contexto, exatamente do que aconteceu, qual foi o ato infracional, como é que se deu, como foi a apreensão em flagrante, se eventualmente houve ali uma ilegalidade ou não. Então, quem apresenta? Autoridade policial ou entidade de atendimento, sendo que a autoridade policial ela apresenta também o auto de apreensão ou boletim de ocorrência circunstanciada. O que o Ministério Público ele vai fazer em seguida? Ele vai realizar a chamada oitiva informal. O que é essa oitiva informal? É a oitiva de todos que estão envolvidos, preferencialmente naquele mesmo dia que o adolescente foi levado a ele. Então, ele vai escutar o adolescente, os pais ou o responsável, a vítima, testemunhas. Para quê? Para que ele forme a sua opinião. Para que ele saiba, diante das opções que nós veremos quais são, que o ECA traz como possibilidades para o Ministério Público, qual que é mais adequado àquele caso concreto. E esse momento ele é muito importante porque, no fundo, é esse momento que vai determinar, por exemplo, se vai existir um procedimento em sede judicial ou não. Na verdade, de certa forma, fica nas mãos do promotor, fica ali diante do Ministério Público o poder de iniciar ou não esse procedimento na sua terceira fase, já que nós vimos que são 3. Quando ocorre um ato infracional praticado por um adolescente, porque criança, lembra? Criança é direto ao conselho tutelar, nós geralmente temos esse procedimento primeiro em sede policial, seja em uma situação de flagrante, seja em caso de investigação. Depois nós teremos em sede ministerial e por último nós teremos ou não, a depender da opção que o Ministério Público adote diante daquele caso concreto, o procedimento em fase judicial. Agora, e em caso de liberação? Quando a autoridade policial libera aquele adolescente. Então, nesse caso, quem apresenta esse adolescente ao Ministério Público é o pai, a mãe, ou ambos, ou um responsável, que pode ser, por exemplo, um tutor diante do caso concreto, né? Então, se aquele adolescente ele tem um tutor, ele tem essa pessoa responsável que exerce, de certa forma, um supedâneo do poder familiar, pode ser que esse responsável é que faça a apresentação desse adolescente ao Ministério Público. Só que nesse caso, mesmo que esse pai, essa mãe faça essa apresentação, o MP continua tendo que ter acesso àquele auto de apreensão, aquele boletim de ocorrência circunstanciada, e quem faz isso é a autoridade policial. Então, nesse caso, os pais ou o responsável, eles vão encaminhar, eles vão apresentar ao MP tão somente aquele adolescente. Eles não vão levar, por exemplo, a cópia do auto de apreensão ou do boletim de ocorrência circunstanciada para apresentar junto com o adolescente. Ou seja,
quem continua tendo atribuição para fazer isso, para fazer esse direcionamento, essa entrega desse auto de apreensão ou desse boletim de ocorrência circunstanciada, continua sendo a autoridade policial. E nesse caso, o Ministério Público ele também vai realizar o quê? Vai realizar a oitiva informal de todos os envolvidos, como na situação anterior. Ou seja, vai ouvir aquele adolescente, vai ouvir os pais ou responsável, vai ouvir a vítima, vai ouvir as testemunhas. Claro, se é possível ouvir todos, tá? Se não é possível, o Ministério Público ele vai formar a sua opinião com os elementos que ele tem em mãos diante do caso concreto. Bom, e aí eu coloquei para vocês algumas observações aí na tela e nesse material que vocês conseguem baixar na nossa aula passada, tá? Então, na aula anterior, abaixo do vídeo, você consegue fazer o download do material. Em caso de não apresentação, o representante do Ministério Público notificará os pais ou responsável para a apresentação do adolescente, podendo requisitar o concurso das polícias civil e militar. Então, olha a importância de você orientar corretamente esses pais, né? Geralmente você vai ser contratado como advogada pelos pais desse adolescente ou pelo responsável. Então, pode ser que se esse responsável pensar, foi uma besteira, eu não vou levar o meu filho ao Ministério Público, pode acontecer desse pai, dessa mãe, ser surpreendido com a polícia civil, com a polícia militar, batendo a porta da sua casa para fazer uma condução coercitiva, porque de fato aquele adolescente precisa se apresentar para que o Ministério Público possa saber qual é a opção que ele vai adotar dentre as opções que o ECA lhe traz, que a gente vai ver na nossa próxima aula. E eu coloquei uma outra observação aí também no nosso slide. Se afastar da hipótese de flagrante, eu também falei para vocês na nossa aula passada, ou seja, não foi uma situação em que o adolescente estava cometendo ato infracional, acabou de cometer, foi encontrado logo depois, foi perseguido de forma ininterrupta logo após. Não. Só que aconteceu o ato infracional, esse ato infracional chegou ao conhecimento da autoridade policial, foi instaurada uma investigação, que no caso de ato infracional nós não chamamos de inquérito policial, né? Nós temos os autos de investigação para ato infracional, de apuração daquele ato infracional. Alguns chamam de AI, outros chamam de AI. Aí são as iniciais justamente desses autos de investigação para apuração desse ato infracional. Então, se afastar da hipótese de flagrante, houver indícios de participação de adolescente na prática de ato infracional, a autoridade policial encaminhará ao representante do Ministério Público relatório das investigações e demais documentos. Por quê? Mais uma vez, porque se houve o ato infracional, vai existir um procedimento. Esse procedimento não necessariamente vai iniciar com flagrante. Geralmente ele inicia, mas não necessariamente. E se ele, no caso, não iniciar com um flagrante, então ele iniciou com uma investigação. E essa investigação também precisa ser direcionada, precisa ser encaminhada ao Ministério Público. Porque dentro dessa opção, o Ministério Público também tem algumas opções. Ou seja, ele pode, nós veremos isso com calma, né? Mas ele pode conceder uma remissão, ele pode promover o arquivamento, ele pode oferecer a chamada representação, que a gente vai, inclusive, verificar qual é a natureza jurídica, qual é a consequência dela em relação ao adolescente que você está advogando, se acontecer efetivamente, é o que a gente geralmente não quer que aconteça, né? Quando nós estamos advogando numa situação de ato infracional, geralmente nós não queremos que ocorra o procedimento judicial, né? Que geralmente pare nessa segunda fase. Essa segunda fase tem que acontecer, tá? Então não vai acontecer só a primeira e não acontecer a segunda. Por quê? Uma coisa, ela é decorrência lógica da outra. Se ocorre tanto investigação quanto a prática de um ato infracional e uma apreensão em flagrante do adolescente com aquelas características e com aquelas limitações que nós vimos no módulo passado, o encaminhamento ao Ministério Público, ele precisa acontecer, ele é necessário, ele é obrigatório. Mas não necessariamente a terceira fase, que é o procedimento judicial. Então, a gente, na próxima aula, vai falar melhor das opções que o Ministério Público tem diante do caso concreto. Até lá!